Oi, gente. Nas aulas passadas, nós falávamos das funções químicas inorgânicas, né? Então, nós estudamos ácidos, nomenclatura, formulação, classificação. Nós estudamos as bases, também nomenclatura e formulação. Aí depois nós misturamos ácido e base para produzir sal, né? Então vieram as reações de salificação ou de neutralização. Mostrei para vocês a reação de neutralização total, a parcial do ácido, a parcial da base, aquelas reações de neutralização também que nós fazíamos o balanceamento. Aí depois mostrei uma aula para vocês sobre nomenclatura e formulação dos sais e ocorrência, importância, utilidade deles no nosso dia a dia na indústria. Falamos também da hidrólise salina, não é? O que acontece quando na água, que não é nem ácida nem básica, nós acrescentamos alguns sais, né? Essas soluções podem se tornar ácidas, básicas ou se manter neutras, então aí era a hidrólise salina. E falamos também dos óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos, nomenclatura, formulação e reações entre eles. Reação de óxido ácido e básico com água, reação de óxido ácido com base, reação de óxido básico com ácido e os dois se coexistindo lá, óxido ácido e óxido básico. Então foram muitos os estudos sobre as funções químicas. E agora nós vamos falar um pouquinho das reações químicas, não que a gente não esteja estudando, já estamos, né? Acabei de falar, reação entre óxidos, reação entre ácido e base, só que agora nós vamos estabelecer uma classificação, tipos de reações, tá? Então, ó, primeiro tipo de reação que eu estou colocando aqui para vocês é a reação de síntese ou adição. Bom, como é que é o jeitão de uma reação desse tipo? Toda vez que A mais B se transformar em AB. O que eu quero que você entenda quando eu faço essa representação? Numa reação de síntese ou adição, eu terei dois ou mais reagentes, que são as matérias-primas. Esses reagentes vários vão dar origem a um só produto. Então, toda vez que todos os reagentes deram origem a um só produto, a uma só fórmula mais complexa, lógico, eu terei reação chamada de síntese ou adição, tá bom? Para isso acontecer, muitas vezes pode acontecer de uma maneira natural, basta uni-los. Grande parte das vezes é necessário algum ajudante, que a gente chama de catalisador. Modificação de temperatura, por exemplo, colocar calor, retirar calor, alguma outra substância química para ativar esse complexo, para que os dois se encontrem, tá? Então, é muito frequente na indústria essa utilização dos ajudantes, dos catalisadores. Nem sempre bastou misturar, vai acontecer a produção. Grande parte dessas reações são acompanhadas de alguma modificação, de energia ou de catálise, tá? Vou mostrar aqui para vocês algumas reações de síntese e depois eu vou selecionar alguns videozinhos para vocês verem algumas dessas reações acontecendo, tá? Como se estivéssemos lá no laboratório produzindo cada uma delas. Bom, clássica reação, reação de combustão. Combustão do carbono, do carvão. Quando ele entra em combustão, ele é combustível. Combustível é aquele que tem energia acumulada. Para que ele entre em combustão, ele é unido a quem? Ao gás oxigênio. Vamos acender uma churrasqueira. Então espalha lá o carvão, tem oxigênio na atmosfera, uma fonte de ignição, que é o ajudante, vai fazer o quê? Produzir luz, calor, para assar a carne, o calor, e sai fumaça, não é? Essa fumaça é o dióxido de carbono, o gás carbônico. Essa é uma reação de síntese. Você fala, mas professora, quando a gente usa o carvão, a nossa intenção não é produzir o produto que a gente quer, não é o gás carbônico. Sim, o produto é calor, é energia. Só que a energia não é matéria. Então, na reação química, na equação, que é a representação da reação química, a gente só coloca o que é matéria. Então, teoricamente, eu falo, quando o carbono, que é o carvão, se encontra com gás oxigênio, ele produz CO2. Só que, logicamente, aqui também é a produção de energia. Só que a gente não quantifica, porque a energia não é matéria. A gente não escreve fórmula do calor ou fórmula da luz, que isso não é matéria. A gente pode quantificar, sim, quanto de energia foi liberado, mas não em expressão em fórmulas
químicas, tá? Então esse é um exemplo de reação de síntese. Outro exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, toda vez que o gás hidrogênio se encontra com o gás oxigênio, esses dois são gases da nossa atmosfera. Existe a possibilidade de formação de água. Só que isso não acontece naturalmente. Ah, eu pego gás hidrogênio e gás oxigênio, juntei, eu vou ter água? Sim, daqui a milhares de anos. Esse não é um processo espontâneo, mas é lento. Agora, se eu colocar uma faísca, uma ativação energética, na hora forma-se uma gotinha de água. Então, gás hidrogênio mais gás oxigênio, sim, formam água, desde que exista uma ativação. Essa equação precisa ser balanceada. Por que ela precisa ser balanceada? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui na água também, mas na água eu só tenho um oxigênio. E aqui eu pus 2. Por que eu coloquei 2 e não fiz assim, ó? Porque não existe essa matéria-prima. Não existe pegar um átomo de oxigênio. Existe eu ter a molécula de gás oxigênio disponível. Então, era uma vez o gás hidrogênio num recipiente e o gás oxigênio no outro recipiente. Ambos se aproximam, existe uma ativação, por exemplo, uma ativação energética, elétrica, uma faísca, aí haverá a formação de água. Para mostrar, eu tenho que mostrar o que existe. O que existe é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. O que existe é o carvão, que é o carbono. O que existe é o O2. Então, eu tenho que colocar reagentes existentes. Como não ficou correto o balanceamento, a gente faz o balanceamento. De que maneira? Ó, 2 hidrogênios eu já tenho. Oxigênios é que está me faltando, né? Então, eu coloco aqui, ó. Vou formar 2 moléculas de água, 2 mols de água. Só que daí eu acertei o oxigênio e acabei aumentando a quantidade de quê? De hidrogênio. Então, 2 aqui, ó. Eu tanto posso fazer assim, quanto eu posso fazer assim, ó. H2 absorve meia molécula de O2, que é a mesma coisa de um só, formando H2O. De uma maneira ou de outra, eu estou mostrando a síntese da água. Você fala, então dá para fazer água, só que o gasto energético é absurdo. O que temos que fazer é economizar, não pensar em produzir. Né? Não pensar, então deixa, vamos acabar porque a gente vai fazer mais. Não, temos que economizá-la, certo? Bom, vamos ver aqui mais exemplos de reação de síntese. Vou colocar mais uma formulinha aqui. Essa que eu vou mostrar próxima, ela é bem bonita de se ver. Eu vou procurar um vídeo para vocês enxergarem o processo. Era uma vez o magnésio Mg, magnésio purinho, pedacinho de magnésio, que eu levo ele para a chama, encontrando gás oxigênio. Aí o magnésio é metal, não é? Todo metal é bom condutor de calor e de eletricidade. Quando o magnésio recebe o calor da chama, ele começa a liberar toda a energia que ele tem na forma de luz. Quando começa a queima, que ocorre uma liberação de luz tão grande que você não pode nem olhar diretamente para a chama, que pode queimar a sua retina. Então você tem que olhar meio desviado assim, porque a liberação de luz é muito grande. Foi o magnésio pela primeira vez há muito tempo atrás, não sei se vocês já viram essas imagens, daquelas antigas máquinas fotográficas, que hoje nem máquina fotográfica tem mais, mas as primeiras máquinas fotográficas tinha assim um pedestal, assim um tripé, ficava a máquina grande, uma caixa. Aí o fotógrafo, quando ele ia tirar uma fotografia, ele entrava dentro de uma cabaninha assim, ele ficava com o flash assim para fora, e quando vinha o flash da máquina, fazia um barulho, pof, e saiu uma fumaceira. Aí a pessoa ficava o dia inteiro com uma luzinha assim na vista, assim, porque recebeu uma luz muito forte. Ele usava magnésio, ele incendiava um pedacinho de magnésio para dar a chama, para dar luz, para clarear aquela imagem que usava-se como flash da máquina. Então esses dois juntos formam no final um pozinho branquinho depois que queima, que é o óxido de magnésio, que a gente já sabe que é um óxido básico, porque o oxigênio está acompanhado no metal. Então toda vez que o magnésio se encontra com o oxigênio, magnésio quer doar 2, não é? O oxigênio quer receber 2, basta um magnésio para um oxigênio. E o outro oxigênio, eu sumir com ele? Não, vai ter que balancear de novo. Então aqui, ó, eu vou falar que eu vou produzir 2 mols disso. Para isso eu preciso de 2 magnésios. 2 mols ou 2 átomos de magnésio reagem com uma molécula de gás oxigênio, produzindo MgO, tá? Esse mesmo MgO, que é óxido básico,
Se eu misturar com água, haverá a formação de uma base, que é o hidróxido de magnésio. Que se a gente gotejar aqui fenolftaleína, quando a gente misturar o óxido na água, vai formar base e vai ficar a cor de rosinha, porque a fenolftaleína muda de cor na base. Duas reações de síntese. Essa aqui, a gente fala o seguinte, que é uma síntese chamada parcial. E essa a gente chama de síntese total. Qual que é a diferença? A parcial é quando os reagentes são substâncias simples, formadas por átomos de um só elemento. Quando é síntese total, a gente fala que os reagentes são substâncias compostas. Compostas de quê? Por exemplo, o óxido de magnésio é composto de magnésio e oxigênio. A água, composta de hidrogênio e oxigênio. Então, quando a síntese os reagentes são matérias-primas compostas, é como se quebrasse a molécula, daí dá uma vai se encontrar com a outra um pouquinho mais demorado, então a gente fala de síntese total. Aí, quando os elementos são mais simples, síntese parcial, tá? Só uma classificaçãozinha. Mas nos dois casos eu tenho uma reação de síntese ou adição. Vou tentar procurar esse vídeo e esse daqui para vocês verem também essas duas formações, tá? Mais um exemplo aqui. Se eu tiver, por exemplo, cal virgem, aquele pó branco da construção civil, e aí eu tenho um terreno, eu quero fazer uma plantação, mas aquela terra está muito ácida. Aí o que eu faço? Jogo um pouquinho de cal, óxido de cálcio, misturo com água. O óxido de cálcio, assim como o de magnésio, é óxido básico. Óxido básico mais água, produziremos aqui água de cal, leite de cal, que vai funcionar, vai fazer aquele processo de calagem, vai elevar o pH da terra, deixando ela menos ácida. Aqui eu formei o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, que é antiácido também. E aqui eu formei o hidróxido de cálcio, que é a água de cal. Então, nós já estudávamos isso, só que nós não chamávamos isso de reação de síntese ou adição. Nós estudamos essas reações, os óxidos básicos na água. Então, já falávamos dessas reações. Só estamos agora classificando-as, tá? Bom, vamos ver mais algumas aqui reações de síntese. Essas reações acontecem no nosso dia a dia, essas reações acontecem nas indústrias, produzindo substâncias químicas, então elas são bem importantes aí, precisam ser estudadas, tá? Por exemplo, se eu tiver ferro e juntar ao ferro gás oxigênio, por exemplo, vamos imaginar que isso daqui é um pedacinho de ferro puro, puríssimo. Não existe isso, tá? Todo ferro é uma mistura de grande parte de ferro e um pouquinho de carbono. Quando ele é purificado na indústria, da rocha, eles tiram todas as impurezas e sobra ferro e um pouquinho de carbono, que foi o elemento que limpou a rocha. Mas vamos imaginar que aqui eu tivesse uma plaquinha de ferro puro, mais puro possível, e que ela tivesse embalada a vácuo num pacotinho onde não entra ar. Aí eu resolvo abrir esse pacotinho e deixo esse pedacinho de ferro lá fora, num ambiente aberto. Depois de um tempo, quem que ele encontra que está na atmosfera? Oxigênio. E aí juntos, o que eles vão formar? Óxido de ferro, que é o começo da formação da ferrugem, da oxidação. Tanto pode ser ferro 2 ou ferro 3. Estou pensando aqui no ferro 2. Então, o ferro mais o gás oxigênio juntos formam o óxido de ferro, o óxido de ferro 2. É um exemplo de reação de síntese. É uma reação de oxidação e redução e de síntese. Aqui também vou balancear para deixar tudo certinho. Então, mais um exemplo de síntese. Vamos ver mais uma aqui que não é legal para nós. Ó. Sai do carro, do escapamento, dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, se ficam muitos dias sem chuva, como agora a gente está vivendo esse calor enorme e não chove, esse óxido de enxofre vai quebrando moléculas de gás oxigênio que está no céu. Metade de 2 é 1. Aí vai formando lá na atmosfera SO3, reação de síntese. Esse SO3, quando chegar a primeira chuva, SO3 é óxido ácido. Óxido ácido mais água, haverá formação de H2SO4, chuva ácida, que causa danos ambientais vários. Por exemplo, se cai numa estrutura metálica,
corrói. Se cai na água de um lago, de um rio, mortalidade aquática. Se cai numa plantação, não vai exatamente queimar as plantinhas, mas vai fazer com que esse terreno fique cada vez mais ácido, comprometendo a fertilidade do solo. Então a chuva ácida é extremamente nociva para nós, tá? E ela deriva da onde? Da liberação de gases do escapamento, da liberação de gases das indústrias que usam óleo diesel para gerar energia, então altamente poluidor, tá? Mais um exemplo aqui de uma reação de síntese que eu já comentei com vocês também quando nós falamos do gás carbônico, é essa daqui, quer ver? Ó? O gás carbônico, gás oriundo da atmosfera, gás liberado do nosso processo de expiração, utilizado pelas plantas para fazer a fotossíntese, né? Ele é um óxido ácido. Quando eu faço ele encontrar água, ele não se dissolve bem na água, igual o SO3. O SO3 se dissolve porque tanto a água quanto ele são polares. Agora aqui não, a água é polar, mas o CO2 é apolar. Mas se eu forçar a barra, eu consigo prender, quando eu falo forçar a barra, pressionar, eu consigo prender o gás carbônico na água. Aí ocorre a formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico, toda vez que chove, um pouquinho precipita, porque em qualquer local do planeta sempre tem gás carbônico na atmosfera. E o gás carbônico encontra água. Só um pouquinho a água consegue dissolver. Então, sempre haverá precipitação de um pouquinho de ácido carbônico. Na forma de chuva, naturalmente ácida, só que essa não faz mal. Essa, desde os primórdios, sempre aconteceu, a natureza está acostumada. É de baixa concentração. A que faz mal é a que eu mostrei anterior, a de gases à base de enxofre, aí é nocivo, não é? Esse mesmo processo que eu estou falando de água encontrando gás carbônico é o que se faz quando se fabrica um refrigerante. Terminou de fazer o refrigerante, coloca todos os aditivos lá, aí eles injetam o quê? Gás carbônico sob pressão e fecha a tampinha. Aí o ácido carbônico fica lá preso. Quando você abre a tampinha, ó, o processo é reversível. Quando você abre a tampinha, faz tsh, quem que sai voando? O CO2 e o que fica no copo? Água e todos os venenos lá do refrigerante. Então, é um exemplo também de uma reação de síntese. Síntese ou adição. Lembrando que todas elas, você monta os processos, depois verifica se há necessidade de fazer balanceamento. Se não fizer balanceamento, você está representando errado. Por exemplo, eu falo assim, ó, tenho aqui esse óxido, vou misturar ele com água. Ah, eu sei que esse é um óxido básico, porque o sódio é metal. Óxido básico mais água vai produzir uma base. Que base que eu formo com sódio? Ah, eu formo o hidróxido de sódio, porque o sódio está na família 1, basta uma hidroxila. Se eu deixar assim, essa equação não está representada correta. Tá lá, professor, ó, óxido básico mais água forma a base. Eu formei a base certinha? Sim, só que você não balanceou, você não pode ter sumido com elementos. Então tem que fazer o quê? Ó? 2 sódios, eu não posso colocar 2 pequenininhos aqui também, porque não existe isso para uma hidroxila precisar de 2 sódios. Então o que eu vou ter que fazer? Aumentar a quantidade de produto, ó, 2 aqui, ó, coeficiente. 2 sódios, 2 sódios. Aumentei a quantidade de oxigênio e havia mesmo necessidade, porque aqui eu tenho 2. E 2 hidrogênios agora eu tenho dos 2 lados. Então a equação, todas elas precisam ser representadas de maneira correta, os produtos, os reagentes, e no final ver precisa balancear. Ok, então vamos fazer o balanceamento, senão está tudo furado, tá? Se eu tiver, por exemplo, ó, alumínio que vai se encontrar com o oxigênio que está na atmosfera. Isso normalmente não acontece na nossa, por exemplo, na nossa casa, a gente tem panelas. A grande parte das nossas panelas são de alumínio. Por que elas não se oxidam? Se é normal que aconteça. Porque esse alumínio, quando ele sai da indústria, ele sai meio que preparado. De uma maneira que eles colocam os átomos tão pertinhos um do outro, que é como se não desse espaço para o oxigênio entrar. Mas o alumínio, naturalmente, ele se oxida sim. Lá na montanha, onde é um minério chamado bauxita, ele está juntinho com o oxigênio. Depois, preparado na indústria metalúrgica, que ele perde, que ele fica protegido. Mas, a princípio, ele se junta sim. E aí, então, vamos mostrar ele aqui se unindo ao oxigênio de uma maneira natural, como se fosse lá na montanha que tem a bauxita. Como que eu vou fazer essa produção? Alumínio mais oxigênio vai dar alumínio e oxigênio, lógico. Mas qual é a fórmula desse composto? Vamos ter que lembrar o seguinte, o alumínio está na família 3 da tabela periódica, ou da 13. Isso quer dizer que o alumínio,
Deixa eu colocar aqui embaixo, ó. O alumínio é aquele que gosta de doar 3. Não posso esquecer dessas características também. E o oxigênio sempre quer ganhar 2. Aí eu vou ter que fazer, aqui é composto iônico, metal e a metal. Escorregou, cruzou. Escorregou, cruzou. Alumínio mais oxigênio vão produzir Al2O3. Não existe outro produto que não seja esse. Aí você vai falar, toda vez que for alumínio com oxigênio, o alumínio vai querer doar 3 e o oxigênio vai querer receber 2. Então, eu vou precisar de 2 alumínios e 3 oxigênios. Vou ter que voltar no processo, olhar a equação e fazer balanceamento. Agora, como que a gente vai fazer? Ó? Nós temos 2 elementos aqui, ó, o oxigênio e o oxigênio, iguaizinhos, mesmo elemento químico. Só que eles estão em números diferentes, não estão? E balancear é fazer com que eles fiquem com a mesma numeração. Como é que eu faço isso? Eu inverto. Ó, esse 3 que está aqui, você manda aqui para frente da molécula do oxigênio. E esse 2 você manda para frente da outra, onde aparece o oxigênio também. Agora veja o oxigênio, ó. 3 vezes 2, 6. E o outro, ó, 2 vezes 3, 6 também. Só que agora eu mexi em quem também? No alumínio. 4 nele. Senão não fica correto. Então eu falo, 4 mols de alumínio mais 3 mols de gás oxigênio juntos produzem 2 mols de Al2O3. E isso é reação de síntese. Então na reação de síntese, eu terei sempre 2 reagentes, né? Aqui, por exemplo, é uma reação de síntese parcial, porque os reagentes são substâncias simples. Aqui, essas outras duas são reações de síntese total, reagentes compostos. Então, 2 ou mais reagentes que dão origem a um só produto, certo? Esse produto, quando você monta, você tem que verificar se é composto iônico, se é covalente, fazer a formação dele correta e depois voltar a fazer o balanceamento, tá? Deixa eu mostrar mais um aqui para a gente finalizar os exemplos e aí vamos para os exercícios. Eu falo assim para você, ó, tenho agora 2 gases. Quando a gente fala tenho gases, molécula gasosa é sempre diatômica, ou seja, eu não posso colocar apenas símbolo do elemento, eu tenho que mostrar a formação da molécula. Então eu falo assim, ó, tenho gás nitrogênio. Gás nitrogênio é o N2, tá? E tem o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2. Só não são diatômicos os gases nobres. Todos os outros são, tá bom? Aí eu falo, junte os dois para mim. Aí como é que você vai fazer? Aí você tem que pensar no nitrogênio lá na família dele. Ele está na família 5, na 15. Isso quer dizer que ele precisa de 3 ligações. O hidrogênio, você sabe que ele fica feliz se ele fizer uma. Então, quando eu juntar nitrogênio com hidrogênio, quantos Hs eu vou precisar? Vou precisar de 3, NH3. A gente já fez essa fórmula na aula de ligação covalente, na aula de geometria, para cada nitrogênio, 3 Hs. Então, esse é o produto que se forma. Não dá para fazer outra coisa diferente, porque eu pensei no nitrogênio lá na família, tendo 5 elétrons, 2, 4, 5, e os hidrogênios, ó, cada hidrogênio coopera com 1, aí se faz aquelas 3 ligações covalentes. Então esse é o produto. Não posso formar um produto que não exista, que seja diferente, arrumar um negócio novo, aí uma nova mistura. Aí, já que eu faço isso, eu também tenho que balancear. E de novo, o que eu mostrei para vocês? Ó, eu tenho aqui, ó, o hidrogênio com números diferentes. Como é que eu faço para ele ficar igual? Cruza. O 3 desse hidrogênio vem para esse, o 2 vem para cá. Com isso eu acertei quem também? O nitrogênio. Então eu falo, gás nitrogênio mais gás hidrogênio produzem gás amônia. Amônia é o NH3. Então essas são algumas reações de síntese. Aí vou ver se eu consigo encontrar uns vídeos para mostrar umas apresentações para vocês e depois vamos para os exercícios, tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau.